Olá, salve, salve audiência! Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Mercado e Feiras, trazendo personalidades, pessoas que são totalmente conhecedores daquilo que vão falar para agregar para você, seja empresário, seja um vendedor, o que for. Você que nos prestigia, eu quero agradecer tamanha audiência. Significa que nós estamos no caminho certo. Por aqui, Léo Fernandes, jornalista e radialista. Mas ao meu lado, ela que está sempre sorridente, sempre amiga, sempre alegre. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo, e você, Léo? Prazer estar ao seu lado mais uma Prazer vez. é todo meu. Para comandar mais um episódio. Exatamente, Ana Cláudia Sacomani, aqui direto da produtora ON21 Produções. ON21 Produções. Aliás, o nosso abraço, o nosso carinho para o Charles, para a Vanessa, para toda a equipe. Mas, Cláudia, o assunto que você preparou para hoje, ele é muito interessante, porque nós dependemos disso, né? Sim. Patrocínios, marketing, eventos. Quem você trouxe para hoje? Olha, nós trouxemos hoje o Adalto Gudim, que é presidente da Associação Patrocínio Brasil. Obrigada, agradecemos aí a sua presença aqui no podcast, Adalto. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Ana, Léo. Prazer estar aqui, poder falar um pouco de patrocínio, de eventos, né, desse nosso setor aí que não para de crescer. Para você migrar para esse caminho tão maravilhoso que é a publicidade, o marketing, você iniciou em 96, não é isso? Exatamente. O que você fazia antes? Bem, antes eu fiz diversos tipos de trabalho. Eu vim de uma família de comerciantes, vamos dizer assim, então já tinha uma vocação natural para vendas, né? Mas nessa época eu estava ali concluindo a faculdade. E era uma outra época diferente, né? Eu já trabalhava. Nessa época eu trabalhava num banco, né? Até 1995 ali. E depois do final da faculdade, eu fui trabalhar em eventos. E eu sempre tive uma relação muito próxima com tecnologia. Naquela época eu já trabalhava um pouco com tecnologia, mas como usuário, vamos dizer assim. E era uma coisa diferente, né? Até nos anos 90, a tecnologia era muito confinada no mercado corporativo. E eu fui trabalhar numa empresa de eventos na área de tecnologia, na área comercial. E eu gostei daquilo, acabei me especializando na parte dos estandes, dos patrocínios, porque a empresa era muito focada nos congressos. E aí eu estou falando ali de Fenasoft, Condex, né? As primeiras feiras aí de tecnologia. Você pegou a UD também? Peguei a UD, sim. Todas essas feiras do AMB, né? A gente tinha ali. Mas eu acabei trabalhando durante um tempo no mercado de feiras de tecnologia. Essa empresa organizou um roadshow, um evento que passava em várias cidades. E eu acabei acompanhando isso, tive um bom desempenho. Fui efetivado nessa empresa, vamos dizer assim. E fiquei ali uns 3 anos trabalhando com diversos tipos de tecnologia. Para a área de saúde, para a área industrial, para a área de internet, né? Eu costumo dizer que eu fiz o primeiro evento de internet no Brasil em 1996 ainda, junto com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a RNP. E isso me deu uma base técnica que eu trouxe para o resto da minha vida muito sólida, porque eu sempre trabalhava com as pessoas, assim, os mais notáveis, né? A nossa empresa, não só eu, né? Eu era um júnior lá, vamos dizer assim, em 96, 97. Estava no começo. Mas a gente trabalhava com as pessoas notáveis, né? Muitos PhDs, professores doutores, e aquilo ali eu acho que me deu um background que eu trago até hoje na associação, porque eu trabalhava muito junto a diversas entidades, instituições, associações, que é uma organização, é uma empresa, mas ela tem uma natureza de negócios um pouco diferente de uma empresa normal, vamos dizer isso. E isso eu vim trazendo, fui trabalhar em outros setores, acabei abrindo uma empresa própria minha, na área de eventos de tecnologia, isso na virada do século, né, 99 para 2000, fiquei bastante tempo com essa empresa. Pode falar o nome da empresa. ITCom. Na verdade, era IT Communications, era um nome bem complexo, que era informação, tecnologia e comunicação. Misturava essas minhas duas paixões, vamos dizer assim, né? E eu fiquei bastante tempo com essa empresa, cheguei a lançar várias soluções, né? Ou participar dos eventos que lançavam essas soluções que a gente vê hoje todo mundo usando. Na época custavam alguns milhares de dólares para você usar, que eram o CRM,
o BI, a própria IA, né, inteligência artificial, que já era usada desde aquela época por bancos, né, por sistemas meteorológicos, mas era uma coisa muito inacessível, né? Hoje que a gente tem é a IA generativa, que é uma versão para o usuário final, que está fazendo todas essas mudanças. Essa mudança aí. geral. E ali eu acabei enxergando um novo modelo de negócios, porque eu falei até no prêmio, né, que vocês estiveram presentes, a Patrocínio Brasil é uma associação, mas ela tem um modelo dela baseado em empresas de tecnologia, que é um modelo de você estar sempre evoluindo, sempre construindo a cada ano coisas novas, e a gente não tem medo de errar, né? Se, por exemplo, um evento não der tanto certo, ou um produto não der tanto certo, a gente não vai morrer por isso. A gente vai tirar dali o aprendizado para fazer uma próxima versão melhor. Então, a gente sempre está olhando para frente, para a próxima versão. Talvez seja daí que ela vem crescendo, né? Nesse ritmo de estar dobrando de tamanho a cada ano. A gente vai fazer 3 anos agora no final de junho. E daí eu vim construindo uma carreira comercial de patrocínios em 2009, 2010 eu voltei para o mercado, eu fechei a Itcom, que eu tinha um sócio português, a esposa, a namorada dele na época sofreu não um acidente, ela passou por uma situação difícil de violência, sequestro e tal, ele resolveu voltar para Portugal. E eu fiquei com a empresa mais uns 6 meses. Eu também estava numa fase de mudança na minha vida, vamos dizer assim. E acabei não dando continuidade. Voltei para o mercado de trabalho. Tecnologia já tinha mudado um pouco. A gente já estava nesse modelo de tecnologia muito para o usuário final, né? 2009, 2010, já tinha o Orkut há algum tempo. O Facebook estava aparecendo aí. E eu voltei para o mercado de trabalho e fui trabalhar com a família Alcântara Machado, né? Que é super conhecida. Só a família. E é assim, não tinha o LinkedIn ainda, tinha o Cato, né? Não sei se vocês lembram do Cato, né? Que era muito bom, né? E ele que me achou, não fui eu que achei. Foi assim, eu escrevi tudo que eu imaginava para o currículo. Eu falei, ninguém vai querer me contratar, né? O cara com, sei lá, quase 40 anos... que já tinha tido empresa durante 15, né? Você dificilmente vai entrar de diretor numa empresa se você construir uma carreira toda solo, né? Foi dificilmente. Aí ele, do nada, me ligou um dia, eu não lembro se era um e-mail, me ligou e falou quem era. Eu falei, claro que eu sei quem é, conheço, né? Não conhecia pessoalmente, mas conhecia toda a história da família. E comecei lá na Point, né? Que é uma empresa que existe até hoje, e ali tinha um modelo parecido com o que foi o embrião da Associação Patrocínio Brasil. Mas como empresa, ele trabalhava com diversos projetos, acho que trabalha até hoje, IBGC, eu preciso lembrar outros eventos da casa, tinha eventos de capitalização, muitas coisas do mercado financeiro, né, que tem uma relação grande com esse mercado. E eu sou muito santista, né? Falando de esporte, né? De futebol. Precisa falar do Neymar. Né? Então. Neymar estava surgindo nessa época aí. Foi uma coincidência também. 2009, 2010, ainda era o filé de borboleta, né? Ali pro Luxemburgo. E eu acabei trazendo o Santos para dentro da casa, né? Para os eventos, né? E abri ali uma porta para o mercado esportivo. E funcionou, a gente vendeu alguns patrocínios, era um bom momento, né, do futebol brasileiro. Eu acho que não tem um momento ruim, assim, mas era um bom momento, porque já ia ter a Copa no Brasil em 2014, já tinha toda aquela euforia, né, de trazer um evento dessa magnitude para o Brasil. E eu vi que o patrocínio que eu fazia, o que eu conhecia, poderia ser expandido para outras áreas. Foi aí que surgiu a associação? Não, daí surgiu, a associação demorou para nascer. Eu sou bastante, como é que eu posso dizer assim, até a gente desenvolveu o que a gente chama de MVP, né? O nosso produto, eu continuei fazendo as outras coisas, né? Sou casado, tal, tenho filho, eu falei, não dá para lançar uma coisa totalmente do zero sem eu ter algum retorno já, que isso possa se pagar. E eu lancei uma marca, que ela existe até hoje, que chama-se Patrocínio Brasil, mas não era associação, era uma empresa normal. E comecei ali, a gente estava começando nas redes sociais, eu estou dizendo ali já acho que 2011, mais ou menos. Eu lancei um Twitter, na época, com diversas notícias, informações sobre o mercado de patrocínios. Por quê? Talvez eu seja bom nisso, né? De enxergar oportunidades, né? De enxergar mercados, né? Com a Itcom foi isso, a gente ajudou a construir o CRM, o BI.
Na Patrocínio Brasil, antes, né, quando eu estava ali saindo da Point, eu comecei a estudar o mercado de patrocínio fora do Brasil, né? E de algumas visitas que eu já fiz, nem todo mundo vai concordar, mas o Brasil é um Estados Unidos assim que ainda não se desenvolveu tanto. Essa é a minha visão de país, né? Por alguns motivos, tal, político, mas são economias parecidas, continentais, colonizadas, com culturas diversas, com muitos imigrantes, cada um na sua, mas com muitos imigrantes. Os Estados Unidos teve uma visão estratégica melhor do que o Brasil, né? Acabou se desenvolvendo mais rápido, mas até o século XIX o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos, né? Isso é um fato, eu né? Não sabia. Até o Dom Pedro II. É porque é terceiro mundo, né? Não, isso foi depois. Mas até o Dom Pedro II, o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos. Depois que eles tiveram ali a Guerra da Secessão, acabaram com a escravidão, integraram as colônias, fizeram as leis federais, os Estados Unidos deslanchou, ferrovia e tal. O Brasil ficou ainda nesse modelo federativo que não funciona até hoje, mas isso é outro assunto, né? Porque o Brasil recebe tudo depois, né? Primeiro lá no Japão, hoje? depois Não, nos sim, Estados Unidos. Mas né? até Dom Pedro II, ali em 1820, o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos. Tanto E isso se deve ao quê? Desculpe. que o Brasil não continuou... Por que não deu Sistema federal, a minha opinião, tá? Eu acho que é o sistema federativo do Brasil, que nem todo mundo produz aquilo que gasta, que é o errado, né? Cada um tinha que ser responsável por si. Sim, entendo. E aí a gente tem um modelo federativo, que é uma capital no meio do país, que não era para ser perto das grandes cidades, como é o Washington. Sim. E aí isso facilita para o político mal intencionado, né? Se é assim que a gente pode dizer, né? Sim, Então é isso. E assim, aí você vê que o Brasil hoje ele não é integrado, né? Você não chega em Manaus de carro. Você não chega no Brasil, é uma vergonha, né? A gente está em 2025 e não tem estrada, né? Bom, há quem diga que não foi Pedro Alves Cabral que descobriu o Brasil. Então, Pode ter sido, Você já fica numa cabeça rota. Você Sim. aprende isso na escola. Exatamente o que a gente aprende na escola. E você que está nos dando carinho da audiência. Então, agora, vou te fazer uma pergunta. Claro. Patrocínio Brasil era empresa e depois virou uma associação. Como é que você descobriu essa necessidade de tornar uma associação? Porque você vendia pacotes para Sim. as empresas, né? E a associação veio o quê? Beneficiar essas empresas que viriam? Na ter um verdade, apoio? é assim, Léo. Eu vislumbrei a associação em 2011, mas eu só consegui... 2 anos depois. Nessa época, não, foi na época que eu abri a Patrocínio Brasil, que eu vou explicar por quê. Eu enxergava, pela minha experiência profissional, que só uma organização institucional poderia organizar esse mercado. Uma empresa privada não conseguiria aqui no Brasil. A gente ainda não tem essa maturidade institucional que um país do tamanho do Brasil deveria ter. A gente não é estadista. A gente pensa muito em si. Sim. Isso é uma cultura nossa. Eu enxerguei que só uma instituição poderia ser respeitada para o conceito de patrocínio ser realmente valorizado. Uma empresa não conseguiria fazer isso porque era ser vista, você está querendo ganhar tudo sozinho. Entendo. É isso que eu enxergar. Até hoje tem Até pessoas que hoje. enxergam assim, apesar de a gente fazer um trabalho institucional, a gente ajudar todo mundo, tem empresas que acham que você está ali só se promovendo. Que, na verdade, é uma consequência da associação fazer sucesso. Mas tudo bem. O modelo que eu seguia, o que eu me inspirava em 2011, 2012, era uma empresa, instituto, mas era uma empresa privada, só que focada em pesquisa, vamos dizer, tipo um Ibope, chamava IEG, que é IEG. Não sei o que quer dizer até hoje, nunca descobri. Que era uma empresa sediada em Chicago, tinha 25 anos de mercado, super tradicional, que organizava um evento chamado Sponsorship World, mundial. Um evento grande, com, 700 pessoas, 1.000 pessoas, que todo ano se reuniam em Chicago para discutir o conceito de patrocínio. Um evento muito legal. Várias pessoas, até o PO já chegou aí, me falou desse evento e tal. Aí o que aconteceu? Um grupo de publicidade, eu não vou falar o nome, mas é um dos grandes, são 3 letras, foi lá e comprou essa empresa em, 2013, 14, 15, eu não lembro mais, faz tempo. E acabou com a empresa. Que é o que acontece muitas das vezes. Ele comprou, a empresa tinha várias pesquisas, vários estudos, eu acho que ele comprou visando isso, e ele encerrou a empresa. A fundadora abriu uma ONG, acho que é Lesa Uckmann, não sei como é que soletra o nome dela, como é que se pronuncia, na verdade.
E era uma pessoa que, né, já deve ter ali uns 60, 70 anos. Eu acho que ela não estava com toda a energia para continuar ali o negócio. Um dos principais executivos, que era o VP dela, o Jim Andrews, está por aí postando. Inclusive, hoje eu li um post deles. Mas o que acontece é que a empresa não continuou como instituição. Eu, nesta mesma época, descobri a Associação Europeia de Patrocínio, que aí sim é uma instituição parecida com a nossa, que faz um trabalho institucional. Sim. E comecei a acompanhar ali o trabalho deles, porque o trabalho do IEG mudou muito. Hoje existe uma associação americana de patrocínio, que é a Sponsorship Marketing Association. Eu acho que tem até alguns remanescentes do IEG, mas é um modelo diferente. E dali eu comecei a acompanhar, comecei a criar iniciativas dentro da Patrocínio Brasil, visando virar uma associação num dia. Demorou um pouco, porque eu tinha outros negócios paralelos e continuei. A Patrocínio Brasil não dava dinheiro, vamos dizer assim. Até que em 2018, ali pós-Copa, pós-Jogos Olímpicos, eu já tinha um bom relacionamento com alguns setores. Eu resolvi organizar um evento. Na verdade, eu organizei um curso antes de marketing de patrocínio, que foi até no Allianz Parque, com o apoio do Allianz Parque. E dali surgiu um convite para a gente fazer um evento, que foi no auditório do Maracanã, né? Já foi um evento bem maior. Teve o Vanderlei Cordeiro, o Marcos Vinícius, o Ricardo Trade, assim, era de esporte, né? Patrocínio no esporte, mas veio o CEO da Copa do Mundo no Brasil, que era o Ricardo Trade, o Baca, veio o Marcos Vinícius, que era o CEO do Comitê Olímpico, hoje é diretor do Flamengo, de Esportes Olímpicos. São pessoas, assim, super respeitadas, né, no mercado. E a gente conseguiu um patrocínio da Caixa e trouxemos o Vanderlei Cordeiro para fazer o encerramento do evento. Ali foi um marco pra gente, eu diria que um dos divisores de águas, que a gente olhou assim e falou, acho que dá para fazer uma coisa maior aqui, já tem o mercado, comecei a conhecer as pessoas. E aí a gente foi caminhando, nosso intuito era abrir a associação em 2020, tá? Mas aí a gente sabe, todo mundo, o que aconteceu. Né? 2021, né? Foi isso? A pandemia? 2021 a pandemia. 2021, 22 foi, né? Os sobreviventes, né? Quem são os sobreviventes de eventos, né? Quem sobrou, eu sou um deles. Porque eu acho que essa frase não é minha, mas eu uso sempre, que é assim, o mercado de eventos foi o primeiro a parar e o último a voltar. Foi né? verdade. E assim, né? Toda a tragédia, ela nos ensina muito, né? E eu considero a pandemia uma tragédia. Inclusive as montadoras, que isso não voltava, as que preparam os eventos, as feiras. Isso foi a última, praticamente. Sim, exatamente. E essas pessoas sofreram. Não, e assim, você falar, acabou a pandemia, vamos fazer um evento. Pera, não é bem assim. Eu preciso um ano para fazer o evento. Então, o evento que era em 2022, quiçá poderia ser realizado em 2023, na mesma época. Então, eu digo que o mercado de eventos ele começou a funcionar normalmente, entre aspas, porque nunca mais foi a mesma coisa. Eu digo que até hoje em dia talvez seja maior, mas as formas mudaram, né, de como fazer. Foi do segundo semestre de 2023. Segundo semestre. Que eu acho que foi ali que estava o calendário mais ou menos em dia. E a nossa associação é de 21 de junho de 2023, vai fazer 3 anos agora. E pegou bem o segundo semestre. Então, ela foi exatamente isso. A gente demorou um semestre, porque eu falava, não, vamos conseguir fazer no começo de 2023. Até parece, né? As pessoas estavam assim, cada um, eu tô morando no interior de São Paulo, eu vim morar com meus pais, porque eles não podiam sair, assim, né? Sim. E as pessoas se reorganizaram, algumas mudaram de área, e a gente conseguiu juntar cerca de 70 pessoas associadas em junho de 2023. A gente é mais que o dobro, né? Eu acredito. E fundamos a associação, tal, e aí tem toda essa história de 2023 para cá. Agora, a associação, ela existe e de que forma ela ajuda os empresários que participam da associação? Como é que isso sobrevive? Como é que acontece? Então, são vários caminhos, né? Nós dizemos assim que o objetivo principal da associação é fortalecer o setor, espalhar, né, as melhores práticas, divulgar as melhores práticas e capacitar os profissionais, além de dar visibilidade aos profissionais. Então, a gente tem uma série de iniciativas, desde cursos, de eventos, nós temos encontros, né? Palestras, você comentou. Palestras, né? E temos, assim, o Prêmio Patrocínio Brasil, que esse ano foi a 2ª versão. Eu conheci. E temos o Summit, que é o Encontro Nacional de Gestão de Patrocínio, que esse ano vai para a 3ª versão.
Entre eles, a gente já realizou uma série de encontros, alguns que são perenes, vamos dizer assim, a gente tem um encontro regional de São Paulo, tem o do Rio de Janeiro, que vai ser agora no segundo semestre. Esse ano a gente vai fazer um evento pela primeira vez em Minas Gerais, que é um mercado bem grande também. Só não posso dizer onde é ainda, porque o contrato não está assinado, mas vai sair. Provavelmente. Com toda certeza. E é assim... E vai ser do jeito que eu vi, como eu assisti. Aquilo foi algo que eu Foi nunca... algo impressionante. Então, E que vontade de visitar aquelas empresas, sim, mostrar o meu trabalho. Eu diria... Caixa assim, Econômica, Banco sim, Itaú. Sim. Para. Eu diria que em termos de organização, vai ser melhor do que o prêmio. A gente sempre vai evoluindo, aprendendo ali com erro. Aquela história da tecnologia, né? Aquele bugzinho a gente vai tirando e vai... Lógico que sempre tem coisa a melhorar. Aliás, no seu nome... Tem Coutinho. Sim. Porque esse homem foi um grande jogador. Então já vi que você gosta do Santos aí. E ele eu vou falar o meu, você vai ficar bem preocupado. Sou São Paulino, tô em oitavo, vou descer um pouquinho mais. Se você falar o Real Madrid, pô, você só olha pro Real Madrid. Tô brincando, né? Mas eu brinquei com você que... São Paulo é um baita clube. Você é um lutador, e se o ano que vem superar, o outro vai ser maior. Sim, mas a meta é essa. Sempre abrindo mais, né? Então, assim, eu tento prestar atenção no maior número de detalhes possíveis. Porque às vezes o detalhe pode ser relevante para mim, mas ele é a total diferença para você. Com certeza. Então, assim, isso eu aprendi em tecnologia, né? Em tecnologia, às vezes você dá um enter ali numa linha, o negócio não funciona direito. Na versão seguinte, você já corrige a logomarca que aparece, o tempo que aquilo demora. Quer dizer, eu tenho um pouco dessa visão. E a gente sempre tenta corrigir as coisas. Então, o evento confirmado, né, de Minas Gerais é um projeto para ser realizado num super clube de Minas Gerais. Acredito. Tá? E a gente quer fazer o melhor possível, levar os maiores projetos possíveis, regionais, né? Então a gente está aprendendo também isso, e conforme a associação ela vai ficando mais relevante, a gente consegue ter uma penetração maior nos grandes projetos. É uma coisa meio que natural. E a gente entende isso, sabe que... Você me perguntou, né, do tempo da associação. É o tempo de maturação. Sim. É isso. Nenhum vinho fica bom em 6 meses. Sal grosso entrou, chapa. Então, é isso. É o tempo de maturação. E eu já tenho uma certa idade, né? Tenho quase 53 ali. Eu sei que isso é importante. Então, a gente sabe esperar a hora certa de fazer as coisas. Preciso te fazer, perdão. Vai fazer o evento em Minas. Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Vão participar empresas... Sim. De todo um Brasil, né? Sim, ele foco regional, mas a gente vai trazer empresas do Brasil também, todo o Brasil. Minas Gerais comprou a ideia, por quê? Porque já é nosso cliente há algum tempo. A instituição que vai nos patrocinar, vai ser o nosso host, que a gente fala que é o nosso patrocinador principal, já é cliente, já trabalha com a Associação Patrocínio Brasil há 5 anos, até antes de ser Associação Patrocínio Brasil, quando era só Patrocínio Brasil. E é um gigante de Minas Gerais, provavelmente o mais representativo. E é o que você merece. Sim, e eu digo assim, ele já é um namoro antigo, que já era para ter ocorrido ano passado, aí eu não lembro exatamente, né? Muita coisa que acontece. É tipo assim, conflito de datas, né? Que a gente que trabalha com eventos, a gente tem uma vida, para dizer o mínimo, maluca, né? Para dizer o mínimo, né? Maluca, difícil. Então, e eu costumo dizer que a gente envelhece mais cedo. Bom, então aqui está. Não por isso. Mas eu digo, a gente já está em 2027. Sim, não sei vocês, eu já tô. Já Se você trabalhar em 2026, você não é essa empresa. Então, eu já tô em 2027, Sim, já temos a data do prêmio 2027, já tô pensando no formato. Uma série de coisas. Então, a gente está sempre ali, meio ansioso. Sim. E aí, eu acho que a data... Eu particularmente, tive um segundo semestre ano passado um pouco difícil, né? Eu tive um problema de saúde e tal, nada do outro mundo, mas que me atrapalhou ali. Deu uma paradinha. Mês. Sim. Um mês foi suficiente para mexer toda em várias coisas, né? ali. E aí, a gente já vinha namorando esse evento... E a gente acha que agora... Eu acho que tem até a ver com a Patrocínio Brasil... com o momento de maturidade do mercado, que eu acompanho esse mercado já há muitos anos. Eu tenho visto o que está acontecendo em diversas áreas, na área de esporte, na área de cultura, né?
sem exagero, o patrocínio hoje é a ferramenta de comunicação, porque ele não é só comunicação, ele não é só marketing, ele não é só eventos, mais falada hoje, mais valorizada pelas marcas, todo mundo quer entender de patrocínio, todo mundo quer trabalhar com patrocínio. Isso é muito bom. E eu acho que, assim como é o evento de Minas, deve acontecer, a gente tem o do Rio de Janeiro, a gente quer fazer um na região sul, quer fazer um na região norte ou nordeste, que abrange ali as duas regiões. E outras, talvez, né? Região centro-oeste, Brasília é uma praça muito forte por causa das estatais, né? Das políticas de lei de incentivo. Então... E falando em premiação, quais são os critérios para a escolha desses futuros premiados? Então, nós na PBR, na associação... Aliás, me permite, acrescenta um pouco mais. No evento que nós assistimos esse ano, vocês têm classes de categorias, categorias, né? Sim. Até 100 mil, investimento, até 1 milhão, até 5 milhões. Como que você une tudo isso junto à pergunta dela? Então, a gente tem uma visão desse mercado, né? E em patrocínio existem algumas métricas para você avaliar, mensurar o retorno do seu patrocínio. E eu acredito que hoje, atualmente, até esse momento, a mais adequada é a que a gente chama de retorno sobre objetivos. Que era uma métrica que vai além do retorno sobre investimento, que é o ROI, que é tipo, você gastou 100... vendeu 200, o ROI foi 100. Meio isso, né? Sim. Isso, para patrocínio, ele é limitante. Ele não é suficiente para medir um patrocínio. Porque o patrocínio ele tem muitas métricas subjetivas, talvez seja o nome, que é a sua reputação. Lógico que você consegue medir reputação, mas às vezes a reputação em relação a uma pessoa, a um órgão, você quer fazer um relacionamento com a Secretaria Econômica, a Secretaria... Presidência da República, com algum fornecedor seu, algum governo de estado, quer dizer, às vezes você precisa melhorar a sua reputação ali numa comunidade, num determinado bairro ou numa cidade. Como é que você mede isso em valor, em investimento? É um pouco difícil. Então você tem uma métrica, eu não conseguia falar com as pessoas, hoje eu consigo. Então eu tive um retorno de 100%. Isso significa que a associação ela intermedia o fornecedor ao cliente? Não, quando eu digo o patrocínio. Por exemplo, você é uma marca. Isso. E aí você quer falar com uma determinada comunidade, uma cidade. Aí você vai lá e patrocina uma festa regional, a festa da padroeira ou a festa do aniversário da cidade daquela marca. Às vezes você pode ser uma siderúrgica. Que é de interesse dele no relatório. Assim, você não está patrocinando ali... Você não vai ganhar nada financeiro ali naquela festa. Mas né? fortalecer a sua... Mas você vai fortalecer o seu relacionamento. Então, qual que é a métrica? Como que você mede se esse patrocínio foi... Se você der na mão de um CFO, ele vai falar, não deu retorno nenhum. Não vendia 100, estou vendendo 99, perdi R$1. Se você já dá na mão de um PR, ele vai falar, a gente fez uma pesquisa, ninguém nem citava a nossa marca como as marcas mais amadas. Agora a gente está aparecendo ali em quinto lugar. Então, a gente era 0, estamos em quinto. Quer dizer... É uma métrica positiva. Uma métrica positiva. Então, no ROO, no Return of Objectives, existem várias métricas. Reputação, o branding da marca, o engajamento das pessoas com a sua comunicação. Existe também o investimento. De repente, a gente mediu aqui que 3 meses depois que a gente patrocinou a feira, a gente está em 10 distribuidores. Antigamente, a gente só estava em 7. Então, quer dizer, as pessoas estão se interessando mais pelo nosso produto. Então, você não consegue medir ali como uma fotografia, né? Sim. Eu digo que a publicidade é uma fotografia, o patrocínio é um filme. Você vai vendo a coisa assim. E as coisas, às vezes, o que você imaginou no começo é diferente do que vai acontecer no final. Sim. A ponta é diferente. Exato. E o patrocínio ele é muito amplo, né? Que é o que eu falo, que são as diferenças. Ele não depende de uma mídia. Ele não depende de um evento. Se você for uma pessoa criativa, você consegue trabalhar o conceito de patrocínio em diversas ações, desde lazer, entretenimento, serviços sociais. A gente teve os carnavais aí de rua do Brasil, tá? Que é um evento gigante. A percepção das pessoas sobre o patrocínio muda, que é isso que é diferente também.
E aí, esse ano, a gente teve alguns problemas, talvez devido até ao próprio sucesso dos carnavais de rua, que teve um pouco de tumulto em diversos carnavais, né? Vários, né? Em vários. E aí acaba sobrando para a marca, porque é uma coisa meio natural, né? A gente tem que achar um culpado, né? Ah, foi a marca que financiou e por isso que lotou tanto. Não é verdade, né? A gente sabe que é a promoção do evento, às vezes ali. Mas se a marca tivesse tido, ou no próximo carnaval, que é o que eu acho que ela vai entender, falar, a gente quer participar da festa, só que a gente quer decidir junto com vocês. Então, a marca vai ajudar a administrar esse fluxo, vai colocar mais banheiros, vai distribuir mais águas, vai melhorar o transporte para as pessoas chegar. Então, por exemplo, num evento desta natureza, o patrocínio é resolver problema. Não é só expor marca. Sim. Então, a pessoa que vai no evento, porque assim, a pessoa não vai lá para ver o patrocínio. A pessoa vai lá para dançar, cantar, se divertir, né? Então, ela vai entender que essa marca colocou o transporte público, essa marca colocou mais banheiro. Automaticamente, a sua marca, ela é exposta. Sim. Direta ou diretamente? Sim, então. E quando uma marca ajuda, por exemplo, porque nesse tipo de evento, o maior problema seja a dispersão, a concentração. Sim. Então, a marca, ela tem que... Hoje, né, as pessoas imputam responsabilidade em tudo, o que não deixa de ser correto. A marca está ganhando dinheiro ali. Então, ela tem que transferir uma parte desse lucro em serviço. Ela não pode só, eu sou a marca de cerveja tal. Falo, tá bom, isso você vai lá na internet e vê, eu já entendi. Mas eu quero ver o que você vai fazer. Por exemplo, no Rock in Rio, as marcas têm lá a roda gigante, porque não tem esses problemas de tumulto, né? É livre marketing, né? Lá, isso, então, tipo ela tem que ajudar na execução do evento. O PO participou disso aí. Sim, sim. É verdade. Nós estamos conversando com Adalto Coutinho Gudim, ele que é o presidente da Associação Patrocínio Brasil. Ana Cláudia, para que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso trabalho, eles devem acessar aonde? Como eles acham a gente? Então, esse podcast ele vai ser exibido no nosso portal, que é o www.mercadofeiras.com.br, e você também pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho através das redes sociais, que no Instagram, @Mercado e Feiras, no YouTube, @Mercado e Feiras, e também no Facebook, Mercado e Feiras. E se quiser também, né, Léo, quem quiser colaborar com sugestões de pauta, pode enviar no nosso e-mail, imprensa@mercadofeiras.com.br, ou através do nosso WhatsApp, 11 9 4749 1278. Olha, eu ia contratar uma merchan? Uma merchan, Não mas precisa mais, né? Está firme. Adalto, eu ontem assistindo, sem querer, passei e vi na TV, uma plataforma muito grande que pôs a sua marca dentro de uma hamburgueria que estava sendo lançada, numa cidadezinha muito longe do interior me perdoe, da Bahia, uma coisa assim, de 20 mil pessoas. O que essa plataforma quer? É uma plataforma de... Ela de entregas, acho que eu posso Delivery. falar, né? Delivery. Acho que É tipo delivery? É, tipo delivery. Ela põe um quadro dela lá expõe Luciano Huck ontem apresentando, não sei se alguém viu. E eu fiquei me perguntando se ela ia patrocinar aquela pequena loja, como vai melhorar? São 20 mil pessoas na cidade, como vai entregar aquilo? Porque essa plataforma é de entrega, né? Sim. Só que ela tem outros benefícios que eu desconheço. Então, o que essa empresa procura com aquela lojinha que está começando? Seria visibilidade? Seria o quê? Mais expor? Sim, assim, nesse caso de ela colocar ali dentro da hamburgueria, talvez essa hamburgueria seja muito boa em comunicação, pelas redes sociais, não sei se exatamente esse é o caso. Eles mudaram todo o formato, no programa ela ganha tudo e tal, e o quadro dessa empresa lá dentro. Sim. Aquilo é um patrocínio, vai ficar ali a vida inteira. Sim. Então eu quero saber o que ela espera de uma cidade, e não estou menosprezando não, nada claro. disso, muito pelo contrário, né? Só emendando até sua pergunta, Mas é isso. porque quando a gente fala em patrocínio, a primeira coisa que a marca é o retorno financeiro. Sim, ela quer o retorno E financeiro. não pensa no fortalecimento Da sua marca, da instituição. Tem duas Ele coisas, quer- acho que Eu acho que assim, depende o tipo de patrocínio, né? Lógico que a maior motivação dos patrocínios é o financeiro. Sim, Você ele quer vender receber mais, principalmente em eventos com grande visibilidade. Mas, como eu falei, né, no exemplo,
existem outras situações que a marca, às vezes, já é líder de mercado, E ela é quer líder. manter esta liderança, Ok. então ela quer patrocinar coisas que tenham alto engajamento, ou seja, que as pessoas interajam com aquilo, não só vejam. Porque hoje, além de você ver, é interessante que a pessoa interaja, porque as métricas de visibilidade, elas são muito amplas, né? Às vezes deu ali, mas não necessariamente a pessoa prestou atenção, né? O que você quer dizer com interagir? Curtir, comentar. Então, mas de que forma isso num evento, por exemplo? No Alguma evento. ação, Então, a fez de alguma ação? Então, por exemplo, eu tive semana passada, e devo ir hoje novamente, num evento da NBA que tem aqui no Brasil, que é a NBA House, que são as finais Sim. do campeonato de basquete ali, Sim. né? Americano. E que eles transmitem isso num local, que é um evento, né? Um super galpão, vamos dizer assim, né? Parece um pavilhão, na verdade, com arquibancada, camarote, uma quadra no meio, um super telão, tem show de música, tal, com artistas famosos, e eles transmitem ali os até 7 jogos que são os playoffs, né? Uhum. Nesse evento, as marcas, elas não estão só lá num backdrop que você passa lá e tira foto, ela tem cada uma o seu stand, que é onde elas fazem uma ativação. Então, a Sadia tem um simulador ali de basquete, vários são de basquete, porque é um evento de basquete. Tem a XP, tem a Sporting Bet, que é uma casa de apostas. A Michelob, eu acho que é assim que fala o nome da cerveja, que é uma cerveja meio voltada para quem pratica esporte, que ela tem menos calorias. Só que você não vai lá e só vê a marca, você vai lá, faz um quiz, você arremessa as bolas, ou seja, você interage. Ela acaba te engajando. Por quê? Quando você vai lá, pede seu CPF, pede seu contato, porque ela quer te mandar uma comunicação Sim. posterior, talvez uma pesquisa, talvez ela já tenha uma base de dados que tem esses dados, ela cruza para saber quem você é. Quer dizer, tem toda essa interação. Recentemente, abril deste ano ainda, nós tivemos a honra de fazer toda a cobertura jornalística e trabalhar com uma grande marca que trabalhou exatamente o que você acabou de mencionar, ativação. A Roya, eles criaram, a Roya que é fabricante de lentes de contato, Sim. né? Nós fizemos a Expo Ótica e no Expo Center Norte, e a Roya, ela desenvolveu um evento paralelo à feira, que foi o Roya Experience, onde várias ativações aconteceram com lojistas, influenciadores e até o show, né, do Tiaguinho, cantor Tiaguinho. Legal. Então, Sim. isso, você vê com bons olhos esse tipo de Eu acho que de deveria ser evento? obrigatório. Eu ia falar isso. Porque obrigatório. É relacionamento. É relacionamento. E assim, é o share of mind, né? É o que permanece Sim. na sua mente. Que assim, se a gente for ver bem hoje, o mundo que a gente vive, para cada setor, eu acho que o setor que talvez tenha menos players é o de celulares. A gente tem no mínimo uns 5 ou 6 bons. Né? Se a gente for ver... Assim, lógico, tem o Apple, tem o Samsung, mas tem outros que são bons também. Se você pegar o de carros, quantas montadoras de carros tem no Brasil hoje? Ou que estão vendendo aqui com os Mas carros O elétricos? mercado publicitário dá uma segurada nisso? Por que não explode essas outras marcas? Por que só essas grandes que... Não, eu digo, vocês de carro? Sim. Não, mas elas estão vendendo bem. É que assim... E esses eventos, essas ações de relacionamento, elas chegam no consumidor final. Porque assim, eu não gosto de criticar outros setores. Mas a diferença do patrocínio é que o patrocínio fala com quem compra diretamente. Então você, por exemplo, eu posso pegar um exemplo de uma associada nossa, que é a RX, Conheço. Alcantara Machado, claro. né? A Reed, Fizemos que tem um trabalho. salão do automóvel. O salão do automóvel é um evento voltado para o comprador de carro, para o usuário final. Uhum. Aí tem lá 900 mil visitantes, 1 milhão de visitantes, que é um número absurdo. Sim. É um número do tamanho de um festival, de um Rock in Rio, que vende, sei lá, 1 milhão de ingressos. É muita gente. É muita gente. Se você for pensar bem, não, assim, lógico, tem lá os supercarros e tal, mas não é um Elton John que tá lá, não é um show que ele ouviu a música a vida toda, aquilo lembra os melhores momentos da vida dele. Não é, ele vai lá ver lançamento, ele vai ver carro novo. E isso tem muito valor, porque a pessoa sai da casa dela, às vezes do interior, sai de outro estado,
Vem até São Paulo, pega esse trânsito light que a gente tem aqui, facilidade para chegar em todos os lugares. Ele é ótimo, né? Desembolsa uma grana, fica na fila, às vezes pega chuva para ver carro, gente, para ver um carro que tá lá parado. Então, quanto que isso vale para uma marca que pode ser patrocinadora de um evento desse? Porque é o que eu falo, a gente tem que enxergar a jornada do consumidor, o esforço que ele faz para... Por isso que o patrocínio do Rock in Rio vale muito, vale milhões. Também. Lollapalooza também. De é outro todos evento, eles. né, grande. Porque o consumidor, a pessoa que tá lá, o fã, ele é apaixonado por aquilo. Então, é óbvio que ele vai consumir aquela marca de uma maneira diferente de ele estar num ponto de venda do supermercado, se ele foi para comprar um pãozinho e não foi para comprar uma marca de chocolate. Isso muda tudo. Isso muda o valor da coisa. Não Mas só... aí entra o marketing visual, né? Porque ele tá... Em tudo. Os conceitos podem ser o mesmo, mas a motivação do consumidor, ela é preponderante no patrocínio. Porque você vai lá, você que quis ir. Você não foi lá, ou você estava lá na frente da TV e passou um anúncio. E até um brindezinho. Também, Um né? brinde E- que você... Aí é como Leva a pra marca cá, trabalha isso. Como que, por exemplo, eu amo a Coca-Cola. A Mas Coca-Cola ela faz as ativações Eu ia falar isso. surreais. Ela faz o cara cantar, ela grava o CD do cara. Por que que o stand dela é sempre mais cheio? Mas Ela sabe fazer. eu ia te falar isso agora. Ela é, acho que, a maior vendedora de refrigerante Sim, de longe. e nunca saiu do ar. E assim- Tá sempre ali. E não baixa preço. E vamos ninguém- falar uma Você coisa, vai Léo. comprar. E vamos falar, tem uma outra nem também que... McDonald's. Eu ia falar isso, tirou a palavra da minha boca. É outro que toma porrada direto, porque Pode faz ser, mal. cara, mas você tá O lá McDonald's, consumindo. assim, qual é a melhor ativação de Copa do Mundo, gente? É o sanduíche da Copa do McDonald's. Ninguém chega nem perto. Não. Tem a bola da Adidas, que não é uma ativação, é um É um produto. produto. Mas, gente, assim, tem até o McTaga lá, que não vai a 3 Copas, infelizmente, seguidas. E, assim, todo mundo tem aquilo na memória, passa de pai para filho. Eu comia com meu filho, como hoje, ele tá grandão com 23 anos. É uma moção. E, assim, aquilo tá São Paulino total- também, né? Santista. Mas tá ali, né? Tá ali, né? Eu tenho uma piadinha, mas eu não vou contar Não, mas agora. você vai contar Não, Vai depois. contar depois eu sim, canto. olha, vai. Agora não, né? Ele quer descontar o, Ele quer- o S. É que eu falo assim, Quer descontar, ué. a matriz é o Santos, que é Santos. Os outros são todos filiais, São Paulo, São Cristóvão, São Caetano, Santo André. Mas a gente se dá bem com todos eles, né? Eu nunca tinha olhado. Essa é boa, né? Alguém me contou, só não lembro quem foi. Parabéns. O cara é uma fera. Né? E eu digo, a forma como você trabalha a ativação, ela pode significar o sucesso do patrocínio. O McDonald's praticamente ele só faz isso na Copa do Mundo. Lógico, ele tem ali os brindezinhos e tal, mas é uma coisa tão bem feita. Que não tem como, né? E muita gente sabe que a Inglaterra é campeã, sabe que a Itália Espanha. até é por causa do lanche. Porque ele traz, né? Ele traz gente para dentro da É Copa do É associativo. Mundo. marketing sensorial. Sensorial. Sim. Sensorial. Ele Sim, traz real. gente para dentro da Copa Remete do Mundo. você Né? Remete você para aquele... Exatamente. Um outro que vai até mudar, né? Que é uma outra ativação que eu acho que cresceu muito nos últimos anos, é o álbum de figurinhas, Meu né? Deus, para. Absurdo Criaram. aquilo. Eles Absurdo, criaram criaram. local. Aquilo é fervendo. Então, né? e assim, criou locais, né? São pra troca. 992. por aí. Por aí. O cálculo dá R$6.800 para você montar aquele álbum. É. Então, o que os caras sentam e vendem cerveja, viu? Exato. E os caras virou sentados ali. um gerador de eventos, E né? é gerador de eventos. Sim. Você falou a palavra agora. É. Eu estive no mercado esse final de semana aí, eu falei, Jesus, o que é isso, né? Os próprios condomínios. Que O meu que é condomínio, aquilo? todo Sim, dia. as crianças, As né? crianças. Sim, o Pacaembu aqui, né? Que é mais ou menos aqui Pacaembu, perto, né? então. Estão se reunindo. Sim. É fantástico. E você vê que isso é... Foi proposital? Eu acho que Ou sim. eles eu, nem pensaram eu acho nisso? que assim, a internet, ela potencializou muito as comunidades. Sim. Tudo que a gente acontecia, mas a gente tinha que fazer o famoso boca a boca, perguntar, ir lá não sei aonde para participar. Hoje, com o Instagram, outras redes sociais, foi popularizado. E para quem fazia um trabalho bem feito, ele teve um boom, né? Você vê esses restaurantes que o pessoal chama de restaurante raiz, né? Sim. Que eu acho que é um super foco de patrocínio também, o micro patrocínio, que é o patrocínio que é o que eu falo. Ele vai do local até o internacional, até o global. Sim, Por sim, enquanto, que verdade. o Musk não chegou em Marte ainda, mas quando chegar vai ter também, né?
Porque, assim, você vê, por exemplo, os restaurantes de bairro, parmegianas, tal, que estão na moda, com fila de 200 pessoas. Eu fico olhando e falo, pô, tem que ter alguém patrocinando essa fila, para essa fila ficar mais ágil, dar uma senha, colocar uma merchandising aqui, falar que você ficar na fila, mas ganha um produto tal. Porque, assim, as pessoas estão ali. E onde tem pessoas consumindo, felizes, cabe patrocínio. Eu falo, assim, o patrocínio que vai chegar nas praças, nos pontos de ônibus ele já chegou. Já está. Vai chegar em todos os equipamentos sociais, em hospitais, até com né, todo respeito, até em igrejas, porque assim, se tem alguma forma de prestar algum serviço, a melhor caminho é o patrocinador. Agora eu queria ver com você o seguinte, empresários acompanham o nosso programa. Ele entra em contato com a associação e como é que é isso? Vocês o procuram? Está cheio que vocês ainda não conhecem. Sim. Mas e como é feito isso? Ele está assistindo agora e quer participar. Claro. E ele não é um potencial. Então, ele é uma média empresa. Sim. O patrocínio, o setor de patrocínios, para ele existir, ele precisa do patrocinador, obviamente, que é quem investe, e do projeto, que a gente chama de proponente, detentor de direitos, ou um nome mais comum, mais tradicional, que é o patrocinado, que pode ser um evento, pode ser uma pessoa, um artista, um atleta, pode ser um local, um estádio, uma praça, né, uma comunidade, os torcedores do Flamengo, aqui tem a super torcida do Flamengo. Pô, pode ter um patrocinador lá, tem 1 milhão de pessoas, ou do São Paulo, ou do Santos, não importa. Cada um tem o seu objetivo, vamos dizer assim. O patrocinador, ele está sempre à procura de novas oportunidades, de ele conseguir atingir os seus objetivos através de um patrocinado, que isso é uma coisa bastante comum. A gente chama de portfólio de patrocínios, né? Que é uma empresa, vamos pegar lá, uma empresa de celular. Ela quer vender celulares, ela tem um produto premium lá que ela vai lançar, que é um celular que custa 10, 20 mil reais. Então, ela vai procurar pessoas, influenciadores do mercado de luxo, para usarem o celular dela, ou ela patrocinar, que nem foi feito nos Jogos Olímpicos, né? Sim. Que a Samsung fez muito bem. Sim. A Louis Vuitton, LVMH, lá, o grupo colocou aquelas roupas, né, mais elegantes em todo mundo. Muita gente não entendeu aquela abertura. Eu até fiz um artigo para explicar o que foi aquela abertura, que foi um negócio sensacional. Lógico que teve algumas coisas ali que poderiam ter sido evitadas, mas a parte deles passando com as malas, as roupas da Celine Dion, da Lady Gaga, era tudo da Dior, né? Era tudo patrocinado. Então você precisa achar a propriedade que vai entregar o objetivo que você quer. Então, por exemplo, estava voltando aqui no celular. Você quer falar com o mercado de luxo, mas você tem um celular assim que é tipo para 1% das pessoas. Vamos procurar um evento de luxo, um evento lá, o Met Gala lá de Nova York. Não à toa, aqueles vestidos das... É tudo patrocínio aqui. Eu acredito. Aquilo ali... As colares, brincos... Tudo ali, tudo é patrocinado. Ela ganha um bom dinheiro para usar aquele vestido. Ela não é ela que foi pedir o vestido, é ao contrário. É ao contrário. Dá 1 milhão para você colocar esse vestido. É o que a gente vê muito nas feiras, né? Nas feiras a gente observa muito celebridades no stand, ficam aqui naquele determinado momento, vestindo a camisa, a roupa, a maquiagem, enfim. O tapete vermelho também é patrocinado. Exato. Assim, eu não sei exatamente o do Oscar, quem é, mas eu posso dar um exemplo muito legal que é de uma empresa que foi premiada como patrocinadora no Prêmio Patrocínio Brasil, ganhou como melhor patrocínio da Maratona do Rio, que é o Banco Itaú, o maior do Brasil, Itaú Unibanco. Na convocação convocação da seleção, não foi a convocação do Neymar, né? Não. Foi só um relapso. Na convocação da seleção brasileira... Antes de você falar, porque eu ia te fazer isso agora. Você me dá licença? Claro. Como a Associação Patrocínio Brasil vê para uma convocação, um evento para 1 milhão, acho que foram 1.000 pessoas. Sim, por aí. Para dar um nome. Antigamente era no Jornal Nacional. Se eu pudesse, eu fazia um daquele todo mês. É mesmo? Aquilo? Claro, aquilo foi sensacional. Porque, mas há críticas, né? Porque... É assim, né? Ninguém agrada a todos, mas né? se o Neymar não entrasse, já que nós estamos falando do marketing, o homem sairia
Eu não sei se ele daria continuidade, se ele conseguiria. Então, é assim, são... Porque, assim, Lancelotti, eu tô falando. sim. Eu particularmente gostei muito, vou olhar Você só achou pelo legal? lado técnico do patrocínio, tá? Eu não sei exatamente os valores atuais, mas o Itaú, eu acho que era cerca de 70 milhões ano que ele investia no patrocínio da seleção brasileira. 5 milhões e meio mês. Eu não vou Tá dizer por que é aí. um valor... É um valor que hoje em dia é normal. Pro tamanho de uma seleção brasileira, a gente está em Nossa. ano de Copa do Mundo, gente. A partir de hoje, ninguém quer saber mais do dólar, ninguém quer saber de nada. O pessoal só quer saber qual é o time que vai jogar sábado. Eu só pensei no pós. É. Se o Brasil não passar, Sim, tem esse risco. Tem sempre o risco. gastou uma Sim. grana. Mas o que ele gera em termos de retorno, não só de mídia espontânea, de vendas de produtos, cobre isso tranquilamente. Eu vi os patrocínios. Porque a Copa do Mundo é um daqueles eventos assim, você pode gostar, como eu, amar, você pode não gostar, como centenas de pessoas, mas você não fica indiferente. Você consome, querendo Ok. ou não, a não Não. ser que você não veja rádio, não veja TV, não sai na rua. É que nem você falou do McDonald's, você vai consumir Não tem jeito. hambúrguer. A não ser que você não veja a mídia e fique trancado dentro de casa. Porque se você sair, você vai ver algum barulho no dia do jogo, você vai saber que é jogo, você vai ver uma bandeirinha verde e amarela, você vai ver alguém passando com a camisa da seleção. É isso é um fato. E aquilo do McDonald's é muito bem pensado, porque se não torço por sou brasileiro, eu quero, mas se o Brasil não passar da primeira fase, o McDonald's não vai ter problema, que você vai comer o mês inteiro. Sim. Exatamente, você vai lá, Sim. você vai, Você eu vai- quero um mesmo hambúrguer, desclassificado, É o risco, né? É um risco, Eu acho que né? todo grande acordo, e patrocínio é um acordo, Sim, ele é tem um acordo. risco. Sim. E o risco é que torna o negócio bom. Você fala um negócio muito bonito na tua... Eu li teu material, né? Patrocínio, ele é um investimento Sim. e não uma doação. Eu Isso. gostaria só da palavra doação. Sim. O que é isso? Então, isso é um conceito que veio Isso de no termo de antigamente, né? E ainda hoje, em alguns setores, talvez a nomenclatura de patrocínio seja usada erroneamente, que é quando a empresa dá aquele dinheiro a fundo perdido, um mecenato, talvez nem um mecenato, talvez eu esteja sendo injusto com o mecenato, talvez uma doação. Mas mesmo uma doação, ela tem um fundo, né? Ela tem não vou dizer um interesse, mas ele quer ajudar ali. E por que não ele aparecer ali que ele está colaborando naquela instituição ou com aquela doação? Mas quando eu digo que patrocínio não é uma doação, é no sentido de dar o dinheiro a fundo perdido. Sim. Tá? O patrocínio, ele sim tem algum objetivo de negócio, mesmo que seja a reputação, que é você melhorar a sua imagem. Porque você fala uma coisa muito importante também. O projeto, o estudo da imensidão dessa propaganda para que ela não tenha um surto diferenciado. Eu não sei se o senhor entendeu a minha pergunta. Você fala muito de estratégia. Sim. Porque como que o McDonald's viu isso com o risco do Brasil não passar? Sim. Essa aí Ok, Léo. O que eu te diria, assim, a estratégia do McDonald's em relação à Copa do Mundo, porque você fala da importância disso. sim, ela é muito bem pensada. Porque ele patrocina a Copa do Mundo. Ele está presente no Brasil. O Brasil, acho que é o terceiro, quarto maior mercado do McDonald's no mundo. É gigante aqui, é muito grande o investimento. Eles estão há mais de 40 anos no Brasil. Sabem que o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Ou até mais que isso, né? E ele minimiza o risco quando ele trabalha com várias torcidas. Isso, inclusive, ajuda a própria FIFA de criar um ambiente lúdico na Copa do Mundo, que a gente sabe, né, que a Copa do Mundo foi criada ali depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, para meio que apaziguar os ânimos ali. A gente sabe que hoje os caras brigam no campo, não, quer dizer, nem todo mundo, né? Mas assim, as guerras que a gente tinha ali. Então, ele tem ele ajuda nesse objetivo, que é fazer essa integração do mundo pacífica, lúdica, através do futebol. Então, quando ele investe na Copa do Mundo, ele minimiza o risco dele. Lógico que o brasileiro vai ficar triste, mas faz parte do jogo perder. E o patrocinador que sabe trabalhar isso, que é o que eu falo, eu gosto de patrocínio a longo prazo, né? Sim, fica mais fácil.
porque você consegue mostrar isso. Porque assim... Fortalece mais. Assim, porque o consumidor, ele não é bobo, ele tem a informação. Antigamente a informação não chegava nele. Hoje ele sabe que, assim, às vezes você vai lá, patrocina só um jogo, patrocina só o cara depois que ele ganhou a medalha. É legal? É legal, ajuda o atleta, não tenho dúvida. Mas você não vai ter o mesmo impacto que você patrocinar ele desde criança. É isso. Ana né? Cláudia, se o Brasil jogar 10% do que o nosso companheiro Adalto Coutinho Gudim fez aqui, nós seremos campeões. Ou hexa, né? Vamos ser hexa. Né? Vamos ser. Eu quero... Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Passa rápido. Eu queria que você desse um Instagram para alguém conhecer um pouco mais do trabalho, né? Que participem dos seus eventos, enfim, você deve ter toda uma programação, como né? participar, como empresário. Então, vou fazer agora o nosso merchan, nosso comercial. Claro, claro que sim. Começando pelo site. Não a Ana da Amazon depois me liga. Sim. Me dando bronca. Amazonas. Oh, meu Deus, eu pus ela na Amazon, olha que lindo. Brincadeirinha, viu? Não, ela é da Amazonas. Então, a Associação Patrocínio Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Eu sou presidente, tenho mais 2 anos de mandato, fui eleito em 2023, né? O nosso domínio, o site é patrocínio.org.br. E sem falsa modéstia, a gente é a única organização que trabalha o patrocínio como conceito. A gente não é um vendedor de projeto de patrocínio da empresa X. O objetivo não é comercial, o objetivo é educacional, institucional e de organizar o setor de patrocínios no Brasil. Porque o Brasil é uma indústria muito forte em eventos, em atletas, artistas, projetos sociais. E não à toa a gente é hoje a 3ª maior associação do mundo, sendo que a primeira é de um continente, que é a Associação Europeia, que tem mais de 800 milhões de habitantes. Então, eu acho que, se for em números reais, a gente é a 2ª, perdendo só da Associação dos Estados Unidos. O nosso Instagram é @patrocíniobrasil. Anota aí. O nosso LinkedIn também é o linkedin.com/patrocínio Brasil. E nós promovemos cursos, eventos, temos o Prêmio Patrocínio Brasil. No nosso site tem diversos episódios, a gente também tem um podcast que tem os episódios lá com patrocinadores, com proponentes. Temos diversos artigos, quer dizer, tem todo um material. A gente vai publicar um glossário agora, até o final do mês, que é o aniversário da PBR, com os termos de patrocínio, que é exatamente falar o que é naming right, que o pessoal fala que tudo é naming right, não é. O que é patrocinador título, o que é patrocinador apresenta. Por que a gente não gosta de patrocínio? Isso é um abraço pro PO, meu amigo. Por que a gente não gosta de patrocínio ouro, prata e bronze? Porque, né, não é exatamente o conceito certo de patrocínio. Como você vender o seu patrocínio, como você gerenciar o seu patrocínio. A gente tem cursos, aulas disso, como mensurar o retorno do patrocínio. A gente tem uma série de vertentes aí, vamos dizer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desses cursos. Quem pode participar? Eles são abertos. A periodicidade? A qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A partir agora do 2º semestre, que é julho, né? A nossa ideia é que a gente tem um curso a cada 2 meses. Então, a gente enxerga o patrocínio em 3 macro áreas. Vendas, marketing e gestão. Sendo que as 3 servem para os proponentes, que é quem vende o patrocínio, né? São os clubes, federações, teatros, empresas de eventos, tudo isso, tanto para quem compra. Porque hoje, grandes marcas... Olha que loucura, né? Ou que coisa legal, na verdade. Grandes marcas têm os seus próprios eventos. O Mercado Livre tem o Mercado Livre. E outras empresas têm a EQI, a XP, têm os seus próprios eventos. Porque elas viram que os fornecedores dela, os parceiros, podem ser seus patrocinadores. Então, uma forma, em vez de ela só fazer propaganda, por que eu não posso fazer o meu próprio evento? Claro. Por que eu não posso cobrar pelo ticket? Certo. Por que eu não posso ter patrocinador? Então, ela também vende patrocínio. É por aí. A gente tem a parte de estratégia e de marketing, pensar o que eu quero fazer com o patrocínio. Eu quero fazer mais do que uma coisa, eu quero mais do que vender, eu quero ter reputação, eu quero me comunicar com outras esferas políticas, sociais. O que eu quero fazer? E como que eu mensuro isso? Como que eu sei que isso deu certo? Como eu sei o que deu certo e eu devo continuar investindo, o que deu errado que eu tenho que cortar
e o que está aqui na mesma, como que eu melhoro para isso funcionar e chegar onde eu quero. Bom, acho que nós falaríamos aqui Dava. com você. Parabéns. Obrigado. Eu acho que isso é uma ideia que você teve, que deu certo. Sim. E que você continue cada vez mais, né? E que nós sejamos convidados aí para Claro, estão sempre convidados. Inclusive, a gente entender um pode pouco falar mais. a data? Pode. A gente claro. tem o aniversário da PBR, que é agora dia 25 de junho, eu falando errado Junho, a data. junho. Agora, uma quinta-feira, daqui a mais ou menos, né? Alguns dias. Alguns dias. Vai ser no auditório do nosso novo escritório, que é ali na Rua Castilho 392, no Brooklyn, do lado do monotrilho da Estaiada. E não por acaso o evento chama-se Patrocínio em Movimento, porque o patrocínio está sempre evoluindo. Tá sempre Recebemos crescendo. o convite. Não, eu acho que a gente Nós já tem. recebemos Sim. Quem esteve no prêmio Sim. e quem são pessoas Recebemos. especiais como vocês também recebem os convites. Amém, agradeço, Amém, né? amém. E nós vamos ter umas 100 pessoas lá, não é um evento grande, é um evento para os nossos associados. 102. Né? Com certeza. E a gente vai ter um super case. Eu vou fazer uma palestra junto com o nosso vice-presidente, o Roque Mendes, né? Que inclusive a ideia foi dele. E vai ter um super case de patrocínio com 24 anos de vida, que é uma coisa espetacular, que é os Sertões, que é o antigo Rally dos Sertões, agora chama só Sertões, mais Mitsubishi. São 24 anos de patrocínio. Isso pra gente é um exemplo de patrocínio. E se Deus quiser, nós estaremos Com lá certeza. prestigiando, né? Quinta-feira à tarde até o Deus finalzinho do dia, até umas 18 horas. Que legal. Deixa eu pedir desculpa para Vanessa e para o Charles, para a gente não ter a orelha puxada, pelos minutos que nós pegamos a mais, viu, Vanessa, viu, Charles? Porque o assunto realmente ele é maravilhoso, ele é agregador, ele é impactante e faz a gente querer cada vez mais estar junto com essa equipe toda aí lá em cima, né? Eu acho que é muito bom esse movimento. Precisa voltar mais vezes, viu? Convidar. Falar com a Mais Ana, uma vez tá o seu mais- Instagram. Convidar. Mais uma Nosso vez. Instagram é o Instagram, né? @ Patrocínio Brasil ou @ Patrocínio Brasil. O LinkedIn também, o X, né? Que é o antigo Twitter também. E o nosso site é o patrocínio.org.br. Muita gente vai procurar você, eu tenho certeza. Obrigado a você, Ana, da Amazonas Comunicação, por ter trazido para nós essa personalidade que deu todo um up aqui no nosso programa. Muito grato, muita saúde e continue cada vez mais nessa batalha. A você, ouvinte, ou melhor, ouvinte, né? Estou acostumado no rádio. A você que nos acompanha, querida audiência, muito obrigado, viu? E a gente tem recebido muitos elogios, eu fico muito feliz, provando que nós estamos no caminho certo. Ana Cláudia Sacomani, vamos? Vamos, até a próxima. Obrigada, Adalto. Obrigado a mais uma vocês vez. pelo convite. Precisa voltar mais vezes aqui Quando para vocês falar sobre quiserem, estou à patrocínio. disposição. E até a próxima, se Deus quiser.